Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu trago um assunto muito interessante, principalmente por conta do impacto da pandemia, que é como o ensino na área da saúde se adaptou à nova realidade, a esse novo normal. Como esse núcleo se reinventou para atender essa necessidade, uma vez que a prática é imprescindível para o aprendizado. Ficou curioso, não é? Então vem comigo. Bom, e para esse bate-papo, eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Gente, eu vou falar o currículo da mulher aqui. A mulher é poderosa. Tanto é que eu vou até ler, porque eu tô com medo de falar alguma coisa errada aqui, tá bom? Então vocês me perdoam, mas eu sei que no final vocês vão me dar razão. Então eu tô com Daniela Rovigatti. Ela é coordenadora, docente e preceptora de estágios nos cursos de pós-graduação em terapia intensiva adulto, fisioterapia hospitalar e cardiorrespiratória na Fisiocursos. Docente nas disciplinas de cardiopneumo e fisioterapia hospitalar adulto na Universidade Anhanguera. E tem mais, hein? Trabalha com atendimento de pacientes em fases ambulatorial e reabilitação cardiopulmonar. E vou dar ênfase aqui numa atuação dela que foi simplesmente incrível para o tema que a gente vai trazer, que atuou na linha de frente durante a pandemia nos hospitais do SUS. Dani, seja muito bem-vinda a mais um podcast aqui nosso. É um prazer receber você aqui hoje com a gente. Obrigada. Dividir aí seu conhecimento, compartilhar aí com o nosso público toda essa experiência durante, né, essa transformação nos processos de educação. Então, amiga, satisfação enorme ter você aqui hoje. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que, né, assim, passou por tantas adaptações durante esse período aí que veio, né, de antes da pandemia para cá. Vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência, o que rolou nesse para se manter, né, para mantermos de pé, né, os gente, projetos. Não, eu imagino, na verdade, o susto, né? Porque eu acho que a primeira coisa que passa pela minha cabeça, eu não sei na de vocês aí, mas também pela experiência que eu vivi. Aconteceu a pandemia. SOS, socorro. O que a gente vai fazer? Porque, pelo menos onde eu estava, na época, a gente não estava preparado. Eu acho que, obviamente, ninguém estava para tudo isso que ia acontecer, né? Então, assim, a minha primeira dúvida, principalmente para vocês que tinham um impacto muito maior nessa questão de aprendizagem, é qual foi a primeira sensação? Como foi o choque de receber a notícia do tipo, então, gente, ninguém vai poder entrar, olha, a gente vai ter que ver uma maneira de dar aula para essas pessoas. Como ficou isso, assim, a primeira notícia? Assim, foi muito conflitante, na verdade, até a gente se aprumar, né? Vamos dizer assim. Porque até todo mundo falava, gente, e agora? Para onde a gente vai? Porque qual que é a minha atuação, principalmente, ela é no âmbito teórico, né? Mas ela também é no âmbito prático. Então, eu vou ali para beira-leito com os alunos, né? Que é a parte do estágio. Sim. Dentro do hospital, né? Então, assim, poderia ser um estágio em clínica? Poderia, mas não, estamos no hospital. A pandemia acontece aonde? No hospital, né? Então, coisinha simples. Então, o primeiro impacto foi, assim, a coisa veio vindo, né? Porque, vamos dizer assim, que virou realidade, que chegou mesmo, né, na questão restritiva, foi em março, né, mas veio vindo ali de janeiro, né, e a gente costuma, né, no caso da Fisiocurso, por exemplo, a gente costuma abrir turmas, em geral, em fevereiro, março, é bem o nosso início ali, né. Então, nós estávamos com uma turma finalizando, porque ela finaliza em janeiro, né, e aí em fevereiro, março, eu tô abrindo outra, tô iniciando outra, né. Então, assim, foi uma coisa de tipo, vamos pensar, né, que vai acontecer, tal, não sei o quê. A princípio, nós achamos que, tudo bem, vai ter campo de estágio tranquilamente, né. Mas a nossa aflição primeira, assim, foi a questão de, se a gente não puder, porque naquela época a gente ainda não sabia, mas e se a gente não puder ir para a sala de aula e não puder estar todo mundo no mesmo ambiente, né? Ambiente, sim. Então...
como a gente já tinha um formato na empresa que atendia o público, né, de cursos online, porque a gente tem uma demanda pequena, né, de curso online. Então, assim, a ferramenta a gente já tinha. Pra você ter ideia, naquela época, se eu não me engano, a empresa tinha, acho que, tipo, 3 salas no Zoom, né? Hoje nós temos 12. Porque do nada expandiu. Pá, precisa expandir. Precisa expandir. E aí, né, expandir para comportar todos os cursos que nós temos. E assim, né, engraçado também que as salas eram, em sua maioria, aquele pacote meio gratuito, né, que é meio limitado de número, 40 pessoas. 40 pessoas. Aí a diretoria falou assim, não, a gente vai ter que expandir, vamos abrir sala para, tipo, 100 pessoas. Aí você tem que fazer um plano pago, assim, sabe? Então, até nisso, é um detalhe que você fala, meu, como que a gente, né, não pensou nisso antes? Então, assim, mudou tudo. Mudou desde do tamanho da sala virtual que a gente teria, né, a sala online, até o fato de colocar mesmo o aluno para assistir online, para estudar online, né? E no meu caso, além da pós-graduação, eu tinha a graduação, né? Então, assim, na graduação, ficava aquela coisa, né? A graduação sempre volta depois do carnaval, né, gente? Sabe que faculdade só começa depois do carnaval. Então, ficava aquela coisa, primeiro, vai ter ou não vai ter carnaval? Faculdade volta ou não volta, né? Aquela coisa. Aí começa, os que têm comorbidades ficam em casa, os que não têm vão para a sala de aula. Aí aluno nenhum queria ir para a sala de aula, e ficou aquela indecisão que eles não sabiam o que fazer. E a faculdade real, ela não tinha ferramenta pro online. Não tinha, acho que nunca tinham pensado nessa possibilidade, né? E aí começa aquela coisa de a plataforma XYZ, o aluno tem um ambiente virtual onde ele tem atividades a cumprir, mas não é aquela coisa do ao vivo, da aula online e tal, né? Então, a faculdade, inclusive, assim, você tem um corpo docente muito diversificado, né? Enquanto na pós-graduação, por ser vamos dizer assim, uma atuação especializada, você tem um corpo docente, digamos assim, com uma certa característica muito parecida. Todos os docentes são, tipo, vamos pensar, numa faixa etária, mais ou menos todo mundo, né? Que tem um mesmo perfil, tipo, trabalham há, sei lá, 10 anos na área. Então, assim, você tem ali uma média, né? Que mais ou menos é um grupo mais homogêneo, vamos dizer assim. Entendi. Na graduação, não. Você tem o professor de 30 anos, que se formou há 5 anos e está dando aula, e você tem um professor de 65, Boa, que dá aula há Dani. 35 anos. Nossa. Como colocar essas duas pessoas para dar aula online? Nossa Era Senhora. divertidíssimo, assim, assistir alguns treinamentos que a gente via que, assim, a dificuldade das pessoas em lidar com a ferramenta era algo, assim, quase que alfabetização, sabe? Alfabetização, vamos ensinar a escrever. Isso, porque você falou algo super importante, né? Porque as pessoas, o corpo docente também precisou aprender, né? Exatamente. Não, assim, esse novo formato. Eu brinco que foi assim, foi um tiro ao alvo de todos os lados, sabe? Assim, Gente. teve o professor que precisou aprender, a gente precisou se reformular na questão da apresentação mesmo das nossas aulas. O meu slide hoje não é o mesmo slide de antes da pandemia, né? A minha arte de aula hoje não é a mesma arte da pandemia, antes da pandemia, né? Aí você tem esse professor que mal tinha contato com o computador, que a gente brinca que é a aula GLS, né? Giz, lousa e saliva, né? Que eu particularmente amo. Eu preciso de uma lousa e de um giz, de uma caneta e tal. Mas tem professor que só tinha isso, que só trabalhava assim. Talvez o cara não tivesse PowerPoint, sabe? Aquela coisa. Então, assim, ele teve que aprender o PowerPoint, ele teve que aprender o online, ele teve que aprender a conectar ali, a gravar e a depois postar o conteúdo na internet, assim, naquela plataforma. Então, assim, Então, o primeiro aprendizado foi ali pro corpo docente, entendeu? E na faculdade eu percebi que a dificuldade foi muito maior do que na pós-graduação, que já é uma faixa etária mais habituada a isso, né? Assim, você tem pela um corpo... disponibilidade, Sim, né? Pelo formato que já... Porque, assim, na verdade, o EAD já vinha tomando um corpo, né? Principalmente em pós-graduação, tudo. Era uma coisa que estava mais e, assim, ali, né? E aí, tá gostando dos nossos conteúdos? Então, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.